Bom, gente, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal contando para vocês como que eu faço, como que eu uso a lei da atração e através dos 4 elementos da natureza. E contei também nesse vídeo para vocês que no começo eu tinha muita dificuldade de manifestar, né? Então, lá quando eu comecei a praticar a lei da atração, eu morava numa casa com as minhas filhas, ainda com uma TV de tubo, uma casa muito simples, uma realidade muito simples. Tem um videozinho até que a minha filha mais velha tá carregando minha filha mais nova, brincando no colo. E no fundo tem um guarda-roupa, vou botar o vídeo pra vocês, com a gaveta quebrada. Então, assim, a realidade era bem desafiadora. E desde que eu comecei a praticar a lei da atração do jeito certo, que eu conto no vídeo passado pra vocês, alinhando os 4 elementos da natureza, uma das coisas que eu consegui realizar, eu sei que vocês riram da minha piscina de lona, é morar num condomínio com piscina. Então hoje a gente mora no condomínio com piscina, a gente mora num condomínio que tem brinquedoteca para minhas filhas brincar, tem academia nesse condomínio que a gente mora, tem sala de jogos com mesa de sinuca e é na cidade que eu sempre sonhei em morar, que é Balneário Camboriú. Teve uma época até que eu já desejava morar em Balneário, mas ainda não dava, porque o custo de vida aqui é um custo mais caro, é um custo alto. E aí eu fui morar numa cidade vizinha, mas como eu disse pra vocês, assim, eu nunca fico imaginando, tipo, assisti muitos vídeos de condomínio de luxo, como esse que a gente mora hoje, né? Por muito tempo não era a nossa realidade, mas eu assistia vídeo, colocava na mente esses condomínios de luxo, mas eu estava sempre fazendo uma semeadura de dinheiro. Então, essa realidade que eu vivo hoje não foi ninguém que me trouxe numa bandeja, não foi nenhum anjo que colocou na porta da minha casa, foi realmente uma semeadura consciente de se eu quero colher dinheiro, eu preciso plantar múltiplas fontes de renda. Então, além de morar num condomínio que tem piscina e tem todos esses ambientes, eu moro na cidade que eu sonhei por muitos anos. Então, assim, eu acho que eu fiquei uns 4 anos sonhando em morar em Balneário Camboriú até conseguir morar aqui em Balneário Camboriú, sabe? Então eu não. Ah, não é porque eu não consegui no primeiro ano que eu desisti e não quero mais. Passou um ano, passou 2 anos e eu continuei desejando. E eu me lembro que quando eu fui pra Camboriú, que é uma cidade vizinha aqui, mais distante da praia e tal. Eu ainda fiquei 2 anos lá, depois eu fui para São Paulo ainda, que eu também tinha um sonho de viver uma experiência de morar um tempo em São Paulo. Então, isso foi outra coisa que eu realizei, né? Desde que eu entendi, é só alinhar os 4 elementos que o negócio acontece. Então, eu morei em São Paulo aí quase um ano e vivi um ano com uma mala, fiquei em vários apartamentos incríveis. Fui sozinha nessa época viver essa experiência e isso foi muito gratificante para mim, assim. Outra coisa que eu realizei com a lei da atração, que eu paguei à vista, que não foi ninguém que me deu, não foi ninguém que me proporcionou, me presenteou, foi o meu silicone, né? Então eu coloquei silicone e coloquei com o mesmo médico que eu fui, hoje eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha ali por volta dos meus 21, que foi quando 21, 22, quando a minha filha faleceu, eu comecei a fazer terapia e tal, e logo depois foi nessa época mais ou menos que eu fui no cirurgião para fazer cirurgia, mas eu não tinha dinheiro naquela época para colocar e foi um negócio que ficou no esquecimento e tal. E foi uma coisa que eu realizei, foi uma coisa que eu manifestei graças ao ficar cocriando múltiplas fontes de renda. Então eu acho assim que se tem uma sacada que vocês podem cocriar, o que que eu vou cocriar? Eu fiquei muito tempo, como eu disse para vocês, cocriando pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. É como correr atrás do rabo, sabe? Ficar manifestando 5 mil, 10 mil, né? Hoje a nossa empresa ela fatura no mínimo 30 mil reais todo mês. Por quê? Porque a gente focou em cocriar múltiplas fontes de renda, que é o que Bob Proctor fala, né, de ter o dinheiro chegando de todos os lados, da gente não ter uma fonte de renda e muito menos ficar como eu ficava no começo da lei da atração, criando técnica para cocriar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. 10.000 vai acabar e aí daqui a pouco vai cocriar mais 20 mil, tá? E aí o 20 mil vai fazer o quê? Então, quando essa chave virou assim, eu vou cocriar múltiplas fontes de renda, porque daí o dinheiro vai chegar de todo lado e eu não vou precisar mais ficar fazendo técnica, eu só preciso ficar cuidando da minha semeadura para que eu consiga fazer cada vez mais dinheiro para conseguir realizar os meus sonhos, né?
Outra coisa que eu sonhava muito quando eu comecei a praticar a lei da atração era ir caminhando pra praia, não depender de carro, de poder ir andando pra praia, de frequentar restaurante na frente da praia, de poder ir num restaurante sem olhar muito preço, de quanto custa, né? Poder comer uma comida mais refinada. Eu sonhava muito com isso, porque eu me lembro que tinha uma época assim que eu sempre tinha que escolher o mais barato. E o mais barato geralmente era uma coxinha e uma laranjinha. Então, muitas vezes, quando eu saía, quando eu ia no centro, tudo que eu podia comprar era uma coxinha e uma laranjinha, né? Um pastel e uma laranjinha. Às vezes, quando a moeda estava um pouquinho melhor, dava para tomar uma Coca-Cola. Então, assim, era sempre tudo muito contado, assim. Então, depois que eu comecei a frequentar outros ambientes, né? Comecei a frequentar restaurantes que têm um custo mais alto, mas que isso não era um problema, né? Porque não é aquele dinheiro que você usa, daqui a pouco aquele dinheiro vai acabar e você tem que ir lá esperar criar mais um pouco de dinheiro. Não, né? É dinheiro que começou a chegar a partir de estruturar um negócio, né? E fazer um negócio aí acontecer. Então, frequentar restaurantes também foi uma realização muito importante para mim e que eu realizei co-criando consciente com a lei da atração. Outra coisa que eu co-criei com a lei da atração foi essa possibilidade de passar finais de semana em hotéis e também levar as minhas filhas para viver essa experiência. Então, isso para mim foi muito importante, proporcionar esses momentos de lazer para minhas filhas, porque eu, quando era criança, já disse para vocês, morava numa casa que até os meus 18 anos eu não tinha um quarto para chamar de meu, eu vi os fios ali em cima porque não tinha forro, dormia no mesmo quarto com a minha avó, um quarto que não tinha janela. Então, era uma realidade na minha infância que não foi possível. E à medida que as coisas iam melhorando, eu ia visualizando, como eu disse pra vocês, né? Tem um hotel aqui em Balneário que eu sempre tinha muita vontade de me hospedar lá. Eu olhava a área de lazer, eu achava aquilo tão lindo. E aí eu não tinha dinheiro, então eu ia lá tomar café, né? Trouxe pro corpo, ia lá, tomava café naquele ambiente, para estar na frequência daquele ambiente, visualizava até que eu consegui ir e poder levar minhas filhas não só, né, tipo, para hotéis assim, com piscina térmica e tomar café da manhã juntas, assim, nossa, isso para mim foi muito gratificante, assim, lugares que tinham mesa de ping-pong, a gente jogando ping-pong juntas, jogando cartas. Então foram experiências muito boas, assim. Então, o que eu falei no vídeo passado sobre alinhar os 4 elementos, né? Como eu disse, em nenhum momento eu digo que eu não mentalizo, muito pelo contrário, gente. Eu assisto vídeos de apartamento luxuosos, eu só não assisto vídeo de carro luxuosos porque nunca foi muito a minha vibe querer cocriar carro, carrão, Ferrari. Nunca sonhei com isso, tá? O meu sonho de cocriação era poder ir pra praia caminhando, morar perto da praia, morar num apartamento, num condomínio onde eu tivesse, né, esses recursos, essa coisa de lazer, poder ir num restaurante, comer bem, não me preocupar com o preço da conta. As minhas cocriações eram muito nesse sentido, né? E os 2 lugares que eu tinha, que eu queria morar, eles nunca mudaram, que sempre foi São Paulo e Balneário Camboriú. E outra coisa que eu cocriei inconscientemente, né, foi casar com o grande amor da minha vida, assim, né? A minha primeira filha, ela é fruto do meu relacionamento com o meu marido atual, já tem essa história aqui no canal. E infelizmente, né, quando a nossa filha tinha 11 meses, quando ela estava prestes a fazer 1 ano, ela veio a falecer com uma bactéria no pulmão. E meses depois da morte dela, a gente acabou se separando e a gente ficou 14 anos separados. Nesses 14 anos, ele casou, teve filhos, eu casei também, tive minhas 2 filhas. E quando eu voltei de São Paulo, eu fui um dia na praia, assim, tava cansada, já não tava saindo muito. E eu botei no Google, assim, um lugar que eu pudesse tomar uma cervejinha sozinha e escutar um pagodinho. Só que como sou, né, véia, preciso ir pra casa cedo, assim. E eu me lembro que o Google me deu ali alguns restaurantes, né? Eu botei pagodinho em Balneário Camboriú. E aí eu liguei pra um que se chama Barzinho Carioca e perguntei que horas que acabava e se eles reservavam uma mesa pra uma pessoa sozinha. É, E aí eles falaram que sim, porque já teve lugares que eu fui em São Paulo que precisava estar em grupo pra reservar mesa, né? E eu sempre gostei muito de sair sozinha, ir no cinema sozinha, ir pra praia sozinha. Sempre fiz muita coisa sozinha e me sinto bem confortável, assim. E eu perguntei que horas que acaba. Eles falaram, né? Meia-noite, 1 hora, termina, assim. Falei, ah, então tá bom, então eu vou. E pedi pra reservar a mesa pra mim e fui. E nesse dia eu reencontrei, né, o pai da minha primeira filha.
E quem acompanhou nossa história de perto sabe o quanto eu era apaixonada por ele, mas lá no passado a gente vivia uma relação muito tóxica, uma relação muito desafiadora, porque eu era muito imaturo, ele era muito imaturo, e esse é o ponto, né? A gente não atrai aquilo que a gente quer, né? A gente atrai aquilo que a gente é. Então, se a gente se tornar um bom pagador, se a gente se tornar uma pessoa que tem múltiplas fontes de renda, se tornar investidor, naturalmente a gente vai ter investimentos, né? Então, isso tudo é uma construção. Então, à medida que eu fui mudando, ele também chegou no momento que ele estava numa relação, né, num momento diferente da vida. E já tem quase 3 anos que a gente tá juntos e eu sou muito feliz por esse relacionamento, sou muito grata por esse relacionamento. E a gente vive uma relação muito tranquila, que não tem briga na nossa casa, a gente não é aquela relação de ficar batendo boca, a gente nunca levantou a voz um com o outro nesse relacionamento agora, né? No passado a gente se avançava. Mas também, né, 14 anos eu acho que deu pra gente amadurecer bastante e casamento é coisa de adulto, né? Eu acho que lá a gente era, apesar de ter idade de adulto, a gente tinha comportamentos bem infantis e não tinha como dar certo. Então, o relacionamento, o nosso casamento, a gente casou no civil, tudo bonitinho, de papel assinado. Então, o casamento também foi um fruto dessa mudança, né, de frequência. A gente faz muito trabalho interno quando a gente está nesse processo. Como eu disse, eu faço esses trabalhos internos até hoje. Até tenho o Desbloqueio do Dinheiro, que é um projeto onde eu mapeei todo o meu processo de limpeza interna. Tem meditação Theta Healing lá, porque depois fiz formação de terapeuta Theta Healing. Isso foi outra coisa que eu manifestei com a Lei da Atração, né? A formação de terapeuta Theta Healing, fui fazer em Florianópolis, isso foi muito bom. Manifestei também o Co-Criador Milionário da Elaine Orives, que é um evento presencial que eu queria muito ir. Em 2018 eu consegui, então eu fui nesse Co-Criador Milionário. Eu tinha também muito desejo de ir no Protagon, mas por muito tempo eu não tive dinheiro para ir no Protagon, que é um evento do Wendel Carvalho. Fui no Protagon nesse evento do Wendel Carvalho. Então, assim, a partir do momento que a gente entende e a gente não tira o foco e a gente faz a nossa parte, sabe, de alinhar a mente, as emoções, o desejo e o elemento corpo, que é a ação, que é o movimento, dentro do meu ponto de vista, não tem como dar errado, né? Então, eu saí de uma pessoa muito sonhadora, que colocava a lona da piscina ali, uma lona azul, e ficava sentada esperando que alguém ia vir com a chave da casa com piscina para mim. E passei a ser uma pessoa realizadora, né? Passei a ser uma mulher que criou muitas rendas, né? Que criou muitos canais. Já tive mais de 10 canais monetizados no YouTube com essa intenção mesmo de criar múltiplas fontes de renda, né? Comecei a aprender investimento, comecei a investir no Banco do Brasil, comprar fundos imobiliários. Então comecei realmente a plantar dinheiro, porque o que eu queria era ver dinheiro, né? Só que antes eu esperava esse dinheiro do além, né? Que alguém fosse me dar do nada. E eu não quero viver esperando as pessoas me dar dinheiro do nada, né? Eu não quero casar com uma pessoa que tem dinheiro para ter dinheiro. Eu quero ter o meu próprio dinheiro, né? Eu quero saber fazer o meu próprio dinheiro. E esse foi o caminho que eu escolhi. Então, deixando aqui para vocês um pouquinho, né, visualmente falando das minhas realizações com a Lei da Atração e dizer para vocês que às vezes a gente quer ir para um caminho, né? A gente tem uma receita de bolo e às vezes o bolo não dá certo porque essa receita tá incompleta. Então, eu digo para vocês, eu fiquei muito tempo tentando realizar com uma parte do processo que eu fiz muito, que foi o processo de liberar crenças, de honrar pai e mãe, de fazer as pazes com a energia do dinheiro, de me despedir da pobreza. Teve muita coisa que eu precisei fazer internamente, através de Ho'oponopono, escrita terapêutica, Theta Healing, muita coisa eu trabalhei do lado de dentro. Mas eu não fiquei com os meus braços cruzados. Depois que eu entendi que eu precisava entrar em ação, criar um movimento, um plano de ação para sair da ilusão, isso foi muito importante para mim. Então, eu sou muito grata pela minha jornada, apesar de um pouco demorada, um pouco desafiadora, mas eu gosto da pessoa que eu me tornei, eu me sinto muito orgulhosa com os resultados que eu tive e principalmente pela consciência, né, de poder também hoje poder ajudar e trazer essa informação para outras pessoas,
né? Que a gente pode sim, você pode consumir conteúdo de lei da atração, mas consuma conteúdo do que realmente vai te trazer dinheiro real, assim, que vai te ajudar a construir múltiplas fontes de renda. Consuma conteúdo de investimento, consuma conteúdo de empreendedorismo, consuma conteúdo sobre como você pode criar múltiplas fontes de renda para você ver o dinheiro chegando de todos os lados na sua vida, né? Eu tenho certeza que esses conteúdos vão te ajudar a criar mais dinheiro, se esse é a tua dor, né? A minha dor era dinheiro. Na parte prática mesmo da vida, de um jeito real, sabe? Para você criar sua própria fazenda de dinheiro, ao invés de esperar alguém tropeçar com alguém na rua, ou achar um dinheiro no chão, ou encontrar um marido rico. Eu nunca quis um marido rico, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque quando eu encontrei meu marido, eu já estava muito bem resolvida, né? Já tinha morado em São Paulo, já estava morando aqui em Balneário Camboriú, que era a cidade dos meus sonhos. Então já vim de São Paulo decidida a ficar aqui e já tinha condição de morar aqui. Então eu já estava super bem, já tinha ido para muitos hotéis, já tinha feito muita coisa quando eu reencontrei o meu primeiro marido. Então, assim, eu não quis criar renda, não quis criar dinheiro dependendo dos outros, esperando que alguém me entregasse, me trouxesse, por aí vai. Né? Então, não me arrependo. Não vou dizer que foi rápido nem mágico, mas pelo menos aconteceu. Pelo menos se tornou real. Porque antes, gente, eu só ficava no reino do pensamento, no reino da emoção e não acontecia. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter inspirado você. Se você não assistiu ainda o vídeo sobre como eu uso a lei da atração por aqui, né, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se você sentir no seu coração de vir pro desbloqueio do dinheiro, que é o meu ciclo completo de tudo que eu fiz para trabalhar internamente, mentalmente e em comportamentos para me alinhar com a energia do dinheiro, o link tá aqui na descrição também, tá? Se inscreve por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.